E eu já estava aqui com Camila Colaneri, mas ela não me contou nada ainda. Vamos contar tudo junto com você. Bem-vinda, viu, Camila? Obrigada, Kátia. Essa vai ser uma semana tranquila ou não? Essa semana vai ser agitada, eu diria, e um pouco irritada também. Por quê? Porque a gente vai ter uma lua que vai minguar em Áries junto com Urano agora quarta-feira e ela vai tensionar com Plutão e com o Sol. Então, assim, tem iniciativa, a gente tem vontade de fazer até um mês de férias gostoso, a gente vai estar assim, com iniciativa mesmo, mas um pouco mais irritado. Então vai ter que tomar um certo cuidado para não reagir de uma maneira muito agressiva, impulsiva. Então tem que tomar um pouco de cuidado. O Mercúrio também vai dar uma tensionada com a Lua durante a semana. Então cuidado com o que se fala, né? Então essa precipitação, essa irritação, sabe, pavio curto? Sei. Então tem uma semana pavio curto. Então Isso não é legal. É uma semana que vai requerer uma certa atenção mesmo, um certo cuidado. É a gente pensar bastante antes de falar para depois não se arrepender. E é esse emocional também, porque a gente está falando de uma semana de lua minguante, uma lua ariana. Ela traz essa reatividade espontânea. Sabe aquela coisa, pisou no pé, automaticamente a pessoa já reage? É um pouco por aí. Então, é uma semana que vai requerer da gente mais jogo de cintura, um pouco mais de flexibilidade, para que essas reações não sejam reações automáticas, mas não pensadas, né? Essa que vai ser a questão. Bom, vamos começar com o primeiro signo do zodíaco, Áries. Arianos estarão, então? No modo hiperativo. Modo hiperativo. Acelerados, né? Então, para eles, realmente, essa lua mingua no signo deles, então eles vão sentir essa agitação, essa aceleração. Claro que vão querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas podem ser impulsivos e essa impulsividade pode polarizar dentro de casa, então um pouco de cuidado com as relações mesmo, né, mais próximas, também um pouco no trabalho. Então os arianos essa semana, sinalzinho amarelo para eles. Acho que é vermelho piscando. Eu quis ser legal. Não, vermelho piscando, alerta, vermelho. Com os outros, porque com eles talvez eles não estejam nem percebendo e atropelem um pouco as pessoas, né? Agora, onde tá legal é a zona realmente de diversão e de prazer e de hobbies. Então, assim, tá muito irritado, tá muito estressado, vai pedalar, vai andar, vai fazer uma atividade física que dê prazer, vai no cinema, sei lá, vai fazer alguma coisa que goste de fazer para usar toda essa força e energia para alguma coisa produtiva. Porque se o ariano ficar muito parado também, ele não aguenta, ele fica rabugento, né? Então tem que pôr para circular um pouco essa energia, porque senão ele acaba descontando em quem está perto dele e não vai ser bom, né? Não vai ser bom. Tá, ficou a dica. Fica a dica. Tá, fica a dica. Já quem é de touro, como estará essa semana? Os taurinos estão no quartinho escuro essa semana, tá? É um quartinho, assim, que vai... calma, reações adversas aqui. Os taurinos já se arrepiam. Meu Deus do céu, né? Não, o taurino, ele tá com bastante ideia, tá com muita, assim, a cabeça dele tá muito criativa, mas ele vai perceber que ele vai ter que dar uma introspectada um pouco nas ações, porque, sabe como um vulcão, assim, eu quero fazer muita coisa, eu tô com muita vontade, mas eu sinto que essa semana tem um descompasso, então ele vai ter que tomar cuidado, principalmente com a fala, com o que ele comunica, porque essa comunicação pode sair um pouco torta, né? Então, esse vulcãozinho também, aí é legal ficar no quartinho quando perceber efetivamente que pode ter algum tipo de reatividade com parentes, com pessoas próximas, mas também, ao mesmo tempo, essa energia do fogo aí que a gente está falando, ela impulsiona, né? Então, se tiver que resolver, por exemplo, alguma questão com o irmão, com algum familiar, os taurinos já vinham acertando algumas coisas na área doméstica, então talvez essa semana, que seja de lua minguante, vai fazer com que eles acabem de acertar essas questões. Mas a semana, como eu falei para todo mundo, vai ter que sempre tomar um pouco mais de cuidado, no caso dos taurinos, um pouco de cuidado com a fala mesmo, com a expressão literalmente. Às vezes o que a gente fala não é a mesma coisa que a pessoa entende, né? Então como ter essa questão mais introspectiva para eles, então realmente é dar um passinho atrás mesmo para poder depois continuar agindo na próxima semana. Que bom, boa semana para você de touro, viu? Geminianos.
Os geminianos estão realmente assim com muita criatividade, com muitos planos, e essa semana tem um certo ajuste para eles aí entre o que eles andaram planejando e o que eles podem fazer materialmente falando, tá? Então, como é uma semana que míngua, então assim, se eles fizeram muitos planos, se eles abriram muitas portas, é uma semana para organizar, principalmente se cabe no bolso. Então assim, fiz um plano para viajar agora nas férias. Talvez não dê para ficar 15 dias, talvez dê para ficar, sei lá, uma semana. Então, é dar uma ajustada no setor financeiro para poder pautar efetivamente o que eles andaram aí se projetando e se organizando. E também tomar um pouco de atenção com as amizades, porque essa reatividade, no caso deles, vai para o setor de amigos. Então, assim, também, né, às vezes pode falar de qualquer jeito, tá com muitas ideias, também não é uma semana para ficar abrindo para todo mundo, né? Organiza primeiro, se organiza para poder passar as informações também. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Essa lua míngua, né, em Áries, então os cancerianos, eles estão com muita vontade de fazer muita coisa. E eles podem estar realmente fazendo muita coisa, eles estão no ciclo deles, né? Marte está no signo deles também e Mercúrio entra em Câncer essa semana. Então, assim, a ideia, a vontade está muito grande. Então, tem que coordenar um pouquinho isso para que não fique um excesso de intenção. Né? Então, mais uma vez, a gente está numa semana mais restritiva no sentido da ação. Então, assim, eu tenho um monte de coisa. Se eu começar a me colocar lá no topo, eu começo a criar uma frustração exagerada. Então, faça o que dá conta. Basicamente é isso. Cuidado para não se precipitar. Fez lá a proposta, está pensando numa ideia tal, dá conta daquela ideia. Não fica abrindo também um monte de possibilidade, porque senão eles não dão conta. Aí dá essa sensação de eu quero fazer, mas não estou conseguindo, porque, enfim, está difícil, eu tenho outras coisas para fazer. E aí ele começa a se frustrar pela não ação, quando na verdade ele está ativo. Né? Então é um pouco de parcimônia também, né? E aí também pode descontar um pouquinho nas pessoas por conta dessa irritabilidade. Então controlar uma coisa também, de cada né? vez, canceriano é uma coisa de cada vez essa semana. Bom, volto pra gente falar dos outros signos. Agora, quem é de Leão? Olha a pizza, você viu que nós vamos fazer já já? Bom, né? Boa, né? Leoninos, como estarão essa semana? Os leoninos estão com muitas ideias, assim, de uma coisa mais ousada, mais nova, estão querendo olhar um pouco para o futuro e ousar um pouco mais. Como eles estão numa frequência positiva, por esse lado é legal. O que eles têm que perceber um pouco é o que eles realmente sentem em relação ao que eles querem fazer, para que não vire assim, uma coisa atropelada, impulsiva. Né? Então, quando a gente fala, né, o pessoal fala, tem inferno astral, tal, não é que tem inferno astral, mas antes do seu aniversário, que é o que está acontecendo com os leoninos, você tem uma sensação de que você vai entrar num outro ciclo. Então, parece que o freio de mão fica um pouco puxado. Porque a gente fica refletindo, repensando, e é porque nesse setor do quartinho escuro é onde está o sol para os leoninos, no geral, né? Então, eles podem sentir isso também. Eles estão com muitas ideias, eles estão com muita vontade de fazer muita coisa, mas o freio de mão está um pouco puxado, exigindo que eles realmente reflitam, mas aí pelos sentimentos. Então, o que eu estou sentindo? Né? É isso mesmo? É isso mesmo que eu quero, né? Então, assim, dentro das ideias, das possibilidades que eu estou me lançando e que eu estou planejando, eu tenho que sentir se aquilo reverbera dentro de mim. Então, eles podem parar também um pouquinho para refletir sobre isso, mas deixar essa mente, assim, porque nesses processos a gente cria, né? E eles estão extremamente criativos. Então, quando a gente abre por inusitado, vem aquela ideia surge, que a gente queria, né? Que bom, boa semana para você de Leão, viu? Virginianos? Os virginianos estão numa semana de faxina, né? Então, que sentido? No sentido emocional, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu já falei da outra vez que eu vim aqui, que eles estão e precisam recuperar um pouco da autoestima. Então, é uma semana boa para isso. Então, assim, eu tenho que gostar mais de mim para os processos todos andarem. E aproveitar essa semana, que é uma semana boa para faxinar esses sentimentos. Então, assim, amizade que não serve para nada, documento que não serve para nada, né? Às vezes, assim, eu não precisava acertar minhas contas, estou enrolando um pouco. Não, essa semana olha para aquilo que não está certo, para aquilo que não deu certo, para que eles comecem a semana que vem um pouquinho mais livres. Então aproveita mesmo essa semana, rever um pouquinho alguns conceitos, primeiro se valorizando, começando daí. E aí você consegue estabelecer melhores relações a partir de então.
Boa semana para você de Virgem, viu? Já librianos? Os librianos, assim como os arianos, estão um pouco mais reativos essa semana. Então tensos. Sim, devem tomar um pouco de cuidado, principalmente como se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque esse ritmo mais acelerado, mais impaciente, perturba um pouco o libriano, porque ele vai tentando harmonia e ele sente que ele não consegue. É como se alguém ficasse por trás empurrando ele. Isso mesmo. Então ele vai perceber que ele tem que se centrar, que ele tem que ter mais sensibilidade, e eles têm, se eles quiserem usar isso, para lidar com as pessoas da maneira como eles querem, harmonicamente, diplomaticamente, né? Eles estão numa fase boa para fazer contatos e relacionamentos. Então os librianos que não estão trabalhando, por exemplo, ótimo para mandar currículo, conversar com as pessoas, e quem está trabalhando também, né? Fazer sua rede de contatos. Mas essa semana com um pouquinho de atenção a como abordar as pessoas, porque eles se irritam com mais facilidade também. Então é essa atenção. E libriano irritado? Desequilibra. Vira explosão. Desequilibra. Assim como o ariano, são as polaridades opostas. Só que o ariano, quando está irritado, ele vai para cima às vezes. O libriano não, né? Ele fica irritado. Ele fica perdido, né? Ele se irrita, ele quer decidir, aí explode ele não decide. Por dentro, né? Justamente. Boa semana para você de Libra. Agora quem é de Escorpião? Os escorpianos estão com uma semana muito agitada, né? Então, assim, podem acontecer coisas inusitadas na rotina, no dia a dia, que alterem um pouco a programação deles, porque o Urano traz o inusitado, né? As mudanças repentinas. Então, assim, programaram viagem, fizeram aquele super plano de férias, aí acontece alguma coisinha que tem que administrar. O chefe mandou um relatório de última hora, sabe essas coisas que você não está esperando tanto e fazem você ter que se organizar. Então, o escorpiano precisa essa semana ter flexibilidade para que ele não se estresse com esse inusitado. Então tem que ter jogo de cintura. Tendo jogo de cintura, aí ele consegue administrar bem e pode até ter novas possibilidades, porque a questão de trabalho deles realmente está andando bastante. Mas pode tirar um pouquinho de uns projetinhos aí que eles andaram fazendo, principalmente para essa área de viagem, diversão. E aí tem que ter um pouco de flexibilidade mesmo. Boa semana para você de Escorpião. Já quem é de Sagitário? Sagitariano, quando eu estava fazendo o horóscopo, eu fico imaginando uma criança de Sagitário, um adolescente de Sagitário. A mãe deve estar louca nas férias, porque eles estão a mil. Estão ligados assim, nos 220? Estão, energia a mil, querendo se divertir, querendo brincar, querendo se... E assim, claro, o adulto também está querendo se distrair, está querendo brincar, só que está tudo meio efêmero. Então, para quem é criança, adolescente, aquela coisa, amor de serra não sobe a serra, amor de férias não sobe a serra, né? Estão lá se divertindo e tudo bem. Quem é adulto, aí tem que tomar um pouco de cuidado com os relacionamentos, porque realmente esse excesso de empolgação, de querer fazer as coisas do seu jeito, às vezes pode refletir nas outras pessoas. Né? Pode incomodar, pode refletir, porque daí eu fico muito para mim, olhando para mim, querendo fazer as coisas do meu jeito e às vezes não percebo muito quem está do meu lado. Então, para o adulto, tem um pouco a ver com isso e também, assim, eu estou querendo me dar prazer, eu estou querendo fazer coisas legais, mas eu tenho que olhar meu orçamento. Porque nessa satisfação exagerada, às vezes eu esqueço um pouco de ver se eu dou conta disso ou não, ou esqueço realmente de me organizar financeiramente. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Os capricornianos estão numa semana que esse inusitado pode acontecer dentro de casa. Então, assim, quebra sei lá, a máquina de lavar, entendeu? Poxa, tinha me programado para fazer um negócio e agora não vou conseguir fazer. E aí, qual que é a dica boa para o capricorniano? Pede ajuda. Às vezes eles não fazem isso, né? Eles querem resolver tudo sozinhos. Só que essa semana, assim, pede ajuda porque está favorecido. Então, e a ajuda pra gente é muito próxima mesmo, minha irmã. Então, assim, aconteceu alguma coisa em casa, não estava imaginando, né? Chama a vizinha, sabe? Pede açúcar para a vizinha. Essa semana eu acho que vai funcionar bem. E aí, realmente, vão ter que ter um pouco de flexibilidade também para continuar resolvendo algumas questões domésticas. E invistam no que já está rendendo essa semana. Então, o relacionamento que está bom, o investimento que já deu certo, o trabalho que está funcionando, esse sim você pode ainda terminar e pôr força, não em coisas muito novas ainda. Só o que você já estava fazendo, O que já estava fazendo, acaba de fazer. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Os aquarianos estão bem agitados também essa semana, né? A cabeça está rodando muito rapidamente, mas eles estão com uma rotina, um cotidiano de muitos acontecimentos também. Então, conciliar isso
Entra naquele ritmo aquariano que às vezes irrita e dá ansiedade, porque assim, eu tô num ritmo e tô percebendo que tá todo mundo em outro. Quer dizer, você corre e todo mundo fica brisando. Isso, às vezes o aquariano tá correndo atrás dele mesmo também, né? Então você vê todo mundo meio paradinho e você tá naquele agito. Por quê? Porque as ideias estão muito intensas e porque aquela vontade de pôr a mão na massa efetivamente está acontecendo. Então uma boa coisa é realmente sair e se divertir também, porque os relacionamentos para os aquarianos estão indo bem, né? E como está muito agitado até fisicamente, até corporalmente, dá aquela vontade de pegar o carro e sair andando assim, a Deus dará, para que essa energia rode bem também. Você vai viajar, é ótimo. Olha, isso é bom, hein? É bom, porque daí, sabe, eu quero fazer um monte de coisa, aí quando você viaja, você acaba mesmo conhecendo mais lugares. Nunca vi aquariano viajar e ficar parado. Não existe. Não conheço. Você fica depressivo. Tomando sol. Não fica. Você pode tomar sol enquanto você anda quilômetros. Sim, é isso aí. Aí tudo bem. Funciona bem, né? Boa semana para você de aquário. Já piscianos? Os piscianos têm que olhar um pouquinho as finanças essa semana, né? Eles vêm vindo assim com algumas boas oportunidades de trabalho, a gente já vem falando aqui. Essa semana não perde o que já ganhou, sabe assim? Uma boa, né? Tava conquistando porque o setor de prazer deles está muito bom. Então, essa vontade de sair, de passear, de curtir os filhos, então pode ceder um pouco mais essas coisas, né? E aí, às vezes, fez uma programação toda bonitinha e tal. Ai, gastei lá, viajei, nem percebi, enfim. Não perde o que já tem, né? Porque eles vêm buscando por isso há muito tempo e a maioria deles vem tendo oportunidades para se organizar nesse setor de trabalho e finanças, né? Mas também estão com uma abertura para gastar mais. Então, essa semana, como é uma semana mais impulsiva, tomar um pouquinho de cuidado com a impulsividade nos gastos. Tá bom? Melhor não sair com cartão de crédito. Eu acho que não. É uma boa pedida. Vai sair assim com o filho, vai sair com o filho, pega só, né, o dinheiro da pipoca, do ingresso. Se sair com o cartão, vai parar na loja de brinquedo, vai comprar brinquedo. Já era. E brinquedo tá caro, né? Eu tenho filho, gente, tá caro. E o pior é que depois todos aqueles que você comprou, muitas vezes eles nem brincaram direito ainda, né? E meu filho gosta de um brinquedinho bem caro, não posso falar o nome aqui. Eu sei qual é. Começa com a letra L. Então, bem carinho mesmo. Bem legal. Até um preço absurdo, sinceramente, né? Muito. Tem que fazer uma negociação assim daquela. Você tem que comprar um por ano, uma caixinha por ano. Olha, vou passar o site da Camila Colaneri. Você querendo saber sobre o trabalho dela de astróloga e taróloga, acessa camilacolaneri.com.br. camilacolaneri.com.br nas redes sociais. Camila Colaneri Astróloga no Facebook e no Instagram também. Eu mudei, tá? Mudou? Porque tava tendo uma cópia, né? E aí eu resolvi, sou eu mesma, certo? Então o meu rostinho tá lá agora, então tá Camila Colaneri Astróloga no Instagram também. Então eu vou te seguir, porque eu tava seguindo fake, será? Acho que não. Não? Não, acho que não. Eu só mudei, quem já te seguia tava continuando seguindo, então isso aqui tá certo, tá bom? Beijo, obrigada. Obrigada a você, tchau, tchau. Vamos pra cozinha?